Capítulo 273 Envenenada. Depois de despedir-se de Gubei, Nili e Lupial fizeram um passeio através do Instituto Alma Celeste e chegaram no salão de cultivo. Este era o lugar onde missões eram atribuídas. Depois que os estudantes completavam suas missões, eles voltavam aqui para receber suas pedras espirituais, artefatos e várias outras recompensas. Com o seu subsídio mensal, eles nunca teriam pedras espirituais suficientes. Portanto, Nili e Lupial foram forçados a encontrar outros métodos de adquiri-los. Os Reinos das Ruínas Dracônicas é um lugar extremamente cruel, onde inúmeros peritos competem pelos recursos escassos. Independente de como o talento fosse alto, seria difícil levantar o cultivo sem pedras espirituais. Uma das melhores maneiras de obtê-los era juntar-se a uma facção. Depois de jurar lealdade, uma facção iria fornecer a seus subordinados talentosos grandes quantidades de pedras espirituais. No entanto, isso não foi definitivamente uma opção para Nili e Lupial. Além de conseguir aderindo a uma facção, a obtenção de pedras espirituais através de missões distribuídas pelo salão de cultivo também foi uma ideia válida. O salão de cultivo estava cheia de estudantes de vários distritos do Instituto Alma Celeste. O salão também estava repleto de paredes espessas e cartazes, cada um com anúncios de emprego. Nili rapidamente tinha verificado as missões abertas. Muitos deles eram de caça, postos de trabalho que pediram os espíritos demoníacos de vários tipos de bestas demoníacas. Esses espíritos demoníacos tinham que ter, pelo menos, uma taxa de crescimento extraordinário, a fim de ser trocados por pedras espirituais. Portanto, as dificuldades de missão eram bastante altas. Para além destes, também houve missões para forjar armas, materiais de coleta, etc. No entanto, nenhum deles poderia ser chamado de fácil. Lupial pesquisou sobre as missões e suspirou quando ele não encontrou nenhuma do seu nível. Parece que é muito difícil de obter pedras espirituais. Isso é certeza. Aceita apenas divinas controla apenas um número limitado de lagos da divindade. Cada lago produz várias dezenas de milhares de pedras para os discípulos da divisão interna da seita apenas divinas. Isso significa que uma vez que eles as dividam, não haverá muito para nós. Explicou Nili. A obtenção de pedras espirituais é muito difícil. Então, o que vamos fazer agora? Perguntou Lupial. Nili apontou para uma missão na parede e disse: Nós podemos dar uma tentativa a esta missão. Que missão? Lupial virou-se para olhar para a lista que Nili estava apontando. A senhorita Gulan, do clã Gu, encontrou um problema durante o cultivo, o que a deixou doente. Se há alguém que é bem versado em medicina e que pode curar a doença da jovem senhorita, a recompensa será de 1000 pedras espirituais. Lupial murmurou enquanto ele relia o aviso. 1000 pedras espirituais. O clã Gu deve ser muito rico. Gubei também parece ser do clã Gu. Mas Nili, você está realmente pensando em tomar este trabalho apenas para curar a doença e não para pegar a menina? O aviso diz que eles já tentaram muitos médicos bem conhecidos, mas Gulan ainda não foi curada. Nili revirou os olhos para Lupial. É claro que eu vou curar sua doença. Salvar a vida de alguém é muito importante. Você entende? Nili estava bastante confiante em sua técnica da Oin. Se você realmente pode curar a doença e ganhar pedras espirituais ao mesmo tempo, então não é uma má ideia. Lupial coçou o queixo com a mão direita e disse:
Além disso, Gubei também parece ser um cara muito legal. Ele até se ofereceu para levar-nos para uma refeição. Em sua vida anterior, Nili tinha sido um pouco consciente de Gulan. Ela era a irmã mais velha de Mestre Bei e uma menina misteriosa. O rumor dizia que, quando ela era jovem, ela tinha sofrido um acidente de cultivo, o que deixou ela em uma cadeira de rodas, paralisada da cintura para baixo. Ela também não poderia cultivar mais devido à sua deficiência. No entanto, ela ainda conseguiu viver durante 200 anos. Rumores também dizem que Gulan foi quem guiou Mestre Bei na esgrima e essa foi a razão pela qual ele tinha sido capaz de atingir o auge da espada. Em sua vida anterior, Nili tinha ouvido muitas lendas sobre Gulan que circularam por todo o reino da ruína dracônica. Agora, por coincidência, há um aviso sobre isso aqui, por isso não é provável que seja uma armadilha. Portanto, não há mal nenhum em dar-lhe uma tentativa. Lupial apontou para vários avisos que foram presos em outras paredes e disse: Nili, se você está tão confiante em suas técnicas médicas, em seguida, dê uma olhada ali. Lá está, pelo menos, algumas centenas de outras postagens sobre pessoas que sofreram acidentes durante o cultivo. Se você conseguiu curar todos, então isso não significa que vamos ter pelo menos várias dezenas de milhares de pedras espirituais. Ao ouvir as palavras de Lupial, Nili amargamente sorriu e disse: Você está tentando me fazer trabalhar até a morte. Sem mencionar que a situação política da seita Penas Divinas é extremamente complicada. Temos que ser cautelosos com cada etapa. Se Gubei não parecesse ser um cara tão honesto, eu nem sequer quero mostrar minhas habilidades e arriscar atrair atenções indesejadas. Então vamos falar sobre isso depois de você ter curado a senhorita do clã Gu. Lupial disse enquanto sorria. Juntos, Nili e Lupial partiram para o endereço escrito no aviso. No caminho até lá, Nili lembrou cuidadosamente todas as informações relacionadas com a seita Penas Divinas que ele reuniu em sua vida anterior. Dentro das Penas Divinas, havia 3 facções principais: a família Selo do Dragão, o clã Gu, e o clã Jin que Jin Yan pertence. Mas o clã Yandian era demasiado baixo para ser comparadas com as 3 principais facções. Nili tinha a intenção de tentar curar Gulan. Além da recompensa de 1000 pedras espirituais, ele também iria ajudar a preparar o futuro para si e Lupial. Se eles curarem a mocinha do clã Gu, então eles seriam capazes de formar um bom relacionamento com o clã, ou pelo menos com Gubei. Nili seguiu o endereço indicado no aviso e chegou a um vasto pátio na zona sul do Instituto Alma Celeste. Este era o lugar onde Gubei e Gulan ficavam, mas era apenas uma das muitas propriedades do clã Gu. O grande portão estava fechado, deixando apenas a porta lateral aberta para a entrada. Havia também 2 servos montando guarda na porta menor. Posso perguntar quem você está procurando? Um dos servos questionou. Vimos o aviso de trabalho no salão de cultivo e viemos aqui para tentar curar a doença da sua jovem senhorita. Disse Nili. O servo avaliou Nili e então acenou com a mão e disse: É melhor se vocês irem embora. Pode ser que a doença da jovem senhorita já foi curada. Nili perguntou curiosamente. A senhorita já foi examinada por muitos médicos que eram excepcionalmente versados em medicina, mas ainda não puderam curar sua doença. Você realmente acha que pode curar a doença? Basta ir embora rapidamente. Um dos servos disse.
Recentemente, o número de médicos que tinham vindo para examinar a mocinha já tinha atingido alguns milhares, ou pelo menos várias centenas. Nenhum deles poderia ajudá-la. Apenas quantos anos tinha Neely? Como ele poderia ter muito conhecimento médico? Neely franziu as sobrancelhas. Sua jovem senhorita procura assistência médica. Como você poderia saber se eu sou capaz ou não, se você ainda não deixou-me ver a situação? Você terá a responsabilidade de impedir a sua recuperação. O servo nunca esperava que Neely fosse tão arrogante e hesitou por um momento, sem saber se ele deveria acreditar em Neely. De repente, uma pessoa saiu da residência. Era Gubei. O que há de errado? Gubei perguntou em tom solene. Ele levantou a cabeça e viu Neely e Lupial e estava atordoado por um breve momento. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão procurando por mim. Lupial riu do lado de Neely quando ele respondeu. Nós não estamos aqui para ver você. Ouvimos dizer que a senhorita Golan está doente. Viemos para dar uma olhada e ver se poderíamos curá-la. As sobrancelhas de Gubei se contraíram quando ele olhou para Neely e Lupial com espanto enquanto. Então ele perguntou. Vocês sabem medicina? Neely concordou. Um pouco. Gubei ficou em silêncio por um momento. Embora ele fosse um pouco cético, ele ainda acenou com a cabeça e disse. Então podem entrar. Guiados por Gubei, os dois entraram em um pátio extremamente vasto. Ao entrar, o pátio abria para um grande jardim pontilhado com pavilhões. Havia até uma pequena ponte com água corrente abaixo. Era como uma cena do paraíso. Até mesmo o ar carregava a fragrância das flores celestiais. Minha irmã e eu somos descendentes diretos do clã Gu. Minha irmã já foi considerado a mais notável entre a nossa geração mais jovem. No entanto, ela enfrentou problemas durante o cultivo, que paralisou toda a sua parte inferior do corpo. Ninguém sabe como ou por que isso aconteceu. Finalizando suas palavras, os olhos de Gubei brilharam com uma luz fria. Neely vagamente sentiu um tom raivoso nas palavras de Gubei. Golan foi, provavelmente, vítima dos conflitos internos da família. Lupial ponderou interiormente. Então, Gubei e sua irmã foram apenas dois dos muitos descendentes diretos. Parece que este clã Gu era uma grande facção. Neely e Lupial seguiram Gubei ao longo do caminho pequeno e atingiram um pátio menor. Dentro, havia uma menina vestida de branco, sentada calmamente em uma cadeira. Suas pupilas claras eram como água de outono e foram incorporados em seu rosto belo e delicado como pedras preciosas. Com uma expressão calma e tranquila, ela calmamente olhou para uma flor roxa em um pequeno monte artificial. Ela tinha os lábios de uma cor tão clara que era pálido como água. Sob as roupas brancas, sua pele era como jade brilhante. Traços de cinzas mostravam-se em seu rosto, como uma flor que pode murchar a qualquer momento. A beleza que dura toda a primavera, a cernelha de flores e as pessoas morrem sem saber. A menina vestindo branco murmurou, com um traço de tristeza entre as sobrancelhas. Irmã mais velha. Um brilho de lágrimas brilhou através dos olhos de Gubei. Enquanto observava Golan, sua irmã que uma vez teve um alto astral e que havia sido proferida em tal estado, Gubei sentiu como se seu coração estivesse sendo dilacerado. Gubei, você está de volta. A menina de branco revelou um leve sorriso. Seus olhos, em seguida,
caíram sobre os dois atrás de Gubei quando ela perguntou. Estes dois são. Ambos são meus amigos. Gubei não se atreveu a dizer que Nili estava aqui para examinar sua doença. Cada vez que um médico visitou, ela sempre sorria e os rejeitava. Oh! Gulan calmamente sorriu e acenou com a cabeça para Nili e Lupial. Lupial não podia deixar de se perguntar que tipo de doença esta bela senhora sofria. Para tal beleza em seu auge ser forçada a sentar-se em uma cadeira para o resto de sua vida, isso era simplesmente uma brincadeira cruel dos céus. Nili olhou para Gulan com uma expressão pensativa. Gulan percebeu que Nili estava olhando para ela e ela franziu as sobrancelhas. Mas porque eles eram amigos de Gubei, ela não disse nada. Nili, você encontrou alguma coisa? Lupial perguntou em voz baixa. Ela não está doente, nem enlouqueceu durante o cultivo. Ela foi envenenada. Disse Nili. Sua voz não era nem muito baixa e nem muito alta, apenas o suficiente para que ele poderia ser ouvido por Gubei e Gulan. Depois de Gubei ouvir isso, suas emoções foram imediatamente despertadas quando ele olhou para Nili e perguntou. Envenenada? Você está dizendo que minha irmã foi envenenada? Nili concordou. Está correto? Gubei ficou intrigado. Mas isso é impossível. Houve tantos médicos que já examinaram minha irmã antes. Se ela foi envenenada, por que qualquer um deles não perceber isso? Gulan, que estava sentado ao lado, também não poderia deixar de olhar para Nili. Este menino parecia ainda mais jovem do que Gubei, mas ele realmente pode ser um médico. Se ela tivesse sido envenenado, ela teria definitivamente notado. Então, por que não podia senti-lo?